será que é interessante a gente ficar o tempo inteiro se comparando, querendo, né, ser melhor, ser Mulher Maravilha, né? Que a gente, durante muito tempo, a gente ficou nessa onda de querer fazer tudo, de ser maravilhosa, ser maravilha, e a gente precisa repensar isso um pouco, né? Acho E é que isso que a gente está querendo convidar, né, vocês aqui. Então, acho que isso talvez seja uma das maiores dores das mulheres, mas ali respondendo a pergunta, dá trabalho ser mulher, mas eu adoro. Não acho que eu viria na outra encarnação, se é que existe a encarnação como homem. Eu tenho conhecido mulheres cada vez mais maravilhosas como a gente aqui, então eu tenho cada dia mais orgulho da minha jornada. Mas, de fato, existe uma exigência muito grande e, né, uma exigência da mulher, principalmente, de como ela deve se portar, de como ela deve ser na aparência, do que ela deve ter, do status. O status é uma coisa geral, mas existe isso porque o efeito de comparação, na minha opinião, entre a mulher é muito maior. As mulheres se comparam muito mais. E a própria quantidade de plataformas que a gente tem hoje, rede social com a internet, acho que as coisas potencializaram isso muito, fazem com que a gente muitas vezes está ali, de repente você não está num dia muito bom e você abre ali um Instagram, uma rede social, um TikTok e você vê uma colega, uma pessoa curtindo o dia, viajando, etc, e você se sente para baixo porque isso acontece, quem nunca passou por isso, né? Então existe um efeito de comparação que eu acho que a gente cada vez mais precisa, não é que eu não tenha, eu já me comparei muitas vezes, mas eu tenho trabalhado para caminhar, para eu ter minha referência como referência meu ontem, como eu era. E a gente fala muito sobre isso aqui no Ligo Flow. Como o Ligo Flow e como a gente tem se transformado até com os nossos desafios, né? Sim. Tentado ser melhor, etc. E eu não tenho como me comparar com Lívia, com Paula, com Andréa, cada um tem a sua jornada. Mas eu acho, principalmente, que o ponto de exigência, né, da grande exigência da mulher, muitas vezes é a própria autocobrança. A gente se cobra demais, eu digo muito por mim, muitas vezes eu sou muito mais dura comigo mesmo do que o outro. Então, acho que o caminho é a gente começar a trabalhar nossa mente para que a gente se aceite mais e comece a não se importar, deixar para lá e não ligar, mas não se importar tanto com a opinião dos outros, porque isso vai acontecer, é natural. A gente tem a opinião dos outros, de quem a gente gosta, de quem a gente não gosta o tempo todo, né? Então, a gente tem que viver conforme os nossos valores, né? Então é isso que eu tenho tentado trabalhar. É fácil? Não é, mas... E muitas vezes também quando a mulher para pensar e se comparar, ela, ou algumas se vitimizam muito, ou outras são muito Mulher Maravilha, né? E eu vejo que a gente precisa trabalhar cada vez mais, ao menos eu tenho aprendido muito com isso, em tentar ter um equilíbrio na nossa vida, porque é difícil, né? O nosso dia a dia é pesado para todo mundo, né? Quem tem filho, quem não tem filho, a carga de trabalho, né? A mulher ainda se cobra de dieta, do que comer, não comer, ou come muito ou come pouco, não tem quem não se cobre isso. Eu acho que um ponto muito importante para todas nós hoje é o equilíbrio. É o mais difícil. É o mais difícil, né? Você falou uma coisa que a vida como ela é, né? A gente tá aqui falando isso, né? Várias vezes eu abria o Instagram e vi amigos meus, ou até artistas, assim, pessoas que eu nunca vou conhecer pessoalmente, eu falava, nossa, eu queria ter essa vida. Aí depois, hoje, você vê, a gente amadurece, você fala, não, mas pra que eu quero ter aquela vida? Não, eu tô muito feliz com a minha. Eu tenho tudo que eu gostaria até aqui. Então, isso acho que é um caminho para tentar buscar esse equilíbrio, né, Paula? Com certeza. Eu acho que a mulher, ela vem... ao longo do tempo, a gente vem absorvendo cada vez mais coisas, né? Mais responsabilidade. Lá atrás, a mulher era dona de casa, ela cuidava dos filhos, tinha todo um cenário que era diferente do que é hoje. Ao longo do tempo, ela veio acumulando atividades, acumulando responsabilidades, e com isso, obviamente, veio ficando assoberbada, né? Porque, querendo ou não, a preocupação que a gente tem de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de sair para trabalhar, de ficar magra, de comer pouco, de malhar, de dormir bem, é tanta coisa que a gente tem que fazer que às vezes a gente está exausto e não se dá conta que está exausto. Eu vim agora, até no final do ano, eu fiquei impressionada, que eu tirei uns dias lá no final do ano, fui para uma praia lá na minha cidade, lá perto da minha cidade, e teve um dia que eu dormi como eu nunca durmo.
Eu até comentei com meu marido, eu digo, não entendi esse meu sono, mas eu acho que eu vinha num cansaço acumulado. Isso é que é pior, quando a gente está na roda viva, a gente não se dá conta do quanto a gente está cansada, do quanto a gente pode estar cansada emocionalmente. Porque não é só a parte física, é a parte emocional. Você se preocupar com o futuro dos seus filhos, você se preocupar se está tudo bem em casa, você se preocupar se você vai ter dinheiro para fazer tal coisa, você se preocupar se você está entregando o que você tem que entregar no trabalho, se você se preocupar se você está cuidando suficientemente da sua saúde. Isso vai desgastando, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber lidar com isso com leveza, o que também muitas vezes não é fácil. E a gente se cobra muito. Eu acho que o grande ponto da mulher é esse excesso de cobrança. Então, acho que a gente tem que ser mais gentil com a gente. Né? Tem que ser mais gentil com a gente tem que se acolher mais e a gente tem que se perceber muito mais. E eu fiquei muito feliz que lá, nesse meu período que deu essa pausa entre 2024 e 2025, eu pude me olhar e dizer assim, eu não estou sendo eu estou endurecendo para poder dar conta. E eu não quero endurecer para dar conta. Eu quero dar conta sendo quem eu sou. E se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, eu vou abrir mão de alguma coisa para poder não deixar de ter a minha essência, a minha sensibilidade e o meu prazer de ver e de viver a vida da forma que eu acho que é a melhor forma de viver a vida. Então, eu acho que a gente tem que, de vez em quando, se olhar. Não deixem de se olhar. Não deixem de se perceber e de curar qualquer ferida, qualquer coisa que não esteja legal dentro de vocês, para que isso não vire um problema maior depois. Perfeito. Acho que o que Dea falou, né, da gratidão, né, da gente ter a gratidão por tudo que a gente vem construindo, por quanto a gente vem amadurecendo, para tentar ter esse equilíbrio e se cobrar menos. Eu já me cobrei muito mais. Acho que hoje eu consigo me cobrar menos e me sinto mais leve, apesar dos desafios, né, que não são poucos. Hoje eu estava falando em casa com minha nora e eu falei para ela assim, preciso de um remédio, eu tô sem energia, tô cansada. E ela falou assim, você tá cansada? Você não precisa de remédio, você precisa dar uma pausa, porque você não para, você tá o tempo inteiro fazendo alguma coisa. E isso cansa. Então, às vezes a gente também não se percebe, que a gente tá nesse automático tão forte que você vai ali, que o outro precisa nos chamar. Então, que a gente também escute um pouco quando alguém de fora nos dá essa sinalização, assim, que tá puxado. É verdade, a gente precisa ouvir as pessoas que gostam da gente, que estão ali, né, perto da gente. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos preços que a gente paga, né, dos boletos que a gente recebe por ser mulher, os boletos da vida feminina. E isso é algo que é muito marcante na minha vida, porque em algum momento eu tive que pagar um boleto, eu tive que tomar uma decisão de interromper minha carreira, porque meu marido teve várias mudanças consecutivas para vários estados diferentes e eu optei naquele momento por acompanhá-lo. É óbvio que isso me traz um preço. Me traz um preço de não ter estado no mercado fazendo o que eu tinha que fazer para poder evoluir na minha carreira, na velocidade e da forma que eu gostaria. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava priorizar aquilo naquele momento, né? Então, são preços que a gente paga para poder ter alguma coisa que naquele momento é importante para nós. E que, óbvio, continua sendo importante hoje manter meu casamento e ter a nossa estabilidade familiar. Mas, querendo ou não, hoje eu não estou onde eu poderia estar, né? Se eu não tivesse feito essa escolha lá atrás. Então, nós, como mulheres, em alguns momentos na vida, a gente paga esses boletos. É mais fácil. Tem homens que fazem isso, mas a gente sabe que é muito menos, né? São muito mais as mulheres que tomam essas decisões e acabam abrindo mão de si mesmas em prol da família, em prol dos filhos, em prol do marido, para poder manter ali a família unida. Só que eu tenho uma coisa para dizer com relação a isso, pela minha experiência. Não foi fácil até eu chegar nesse ponto, porque durante muito tempo eu fiquei olhando as circunstâncias que eu estava vivendo. Porque agora a gente está morando aqui, amanhã a gente está morando ali, depois de amanhã a gente está morando não sei onde, como é que eu vou fazer qualquer coisa? No momento que eu parei de olhar as circunstâncias e tomei uma decisão de olhar para mim novamente, de priorizar a minha carreira, foi quando eu realmente fiz isso acontecer. Então, se eu posso deixar um recado para vocês, quando chegar um boleto desse, seja esse meu ou qualquer outro, que você precise pagar um preço por ser mulher, porque muitas vezes a gente paga sem querer ser militante ou nada disso, é a vida real, é a vida como ela é, aconteceu comigo.
que a gente saiba que a gente pode tomar uma decisão e fazer o que a gente tem que fazer e que a gente tenha coragem para isso.